Já estamos ao vivo! Olá, você está aqui no 6º episódio do DTI Talk, esse quadro de lives que traz produtores de conteúdo de cultura pop para estar conversando todas as terças-feiras à noite. Sejam todos muito bem recebidos, né? Recebidos aqui neste quadro. Durante esse mês agora de setembro, a gente está na primeira temporada do quadro. Então a gente está trazendo apenas produtoras de conteúdo, né? Ou seja, são mulheres que produzem conteúdo sobre cultura pop. E a segunda temporada aqui do DTI Talk, ele começa agora em outubro, tá? E ele vai trazer apenas produtores de conteúdo que sejam negros. Então este quadro é um quadro que tenta abranger um pouco mais de diversidade aqui no nosso mundo de cultura pop. Eu espero que vocês que estejam curtindo esse quadro, né, tenham visto os nossos vídeos, estão todos salvos aqui no Instagram, lá no YouTube também, tem várias convidadas muito especiais, né, mulheres maravilhosas que produzem conteúdo aí sobre cultura pop. E hoje a gente está com uma convidada que eu estou super empolgada, né, para apresentar aqui. Com certeza a maioria de vocês já conhecem ela, mas hoje vai ser um papo bem legal sobre produção de conteúdo, como foi que ela começou esse projeto. É um dos perfis de maior autoridade sobre entretenimento aqui no Brasil, então assim, eu estou bem emocionada dela ter aceito este convite. E é isso, vamos lá chamar a convidada, né? E obrigada a todo mundo que já está aqui online. Se vocês puderem sempre dar o curtir aqui para nossa live ficar em destaque aí no feed. Boa noite para todo mundo. Oiê! Olá! Oi, Tudo Cris! bom? Tudo Tem um bem? negócio aqui para ficar com a cara um pouco melhor. Tá frio por aí? Não, tá calor, mas eu liguei o ar porque tá muito, muito, muito calor. Ah, Aí eu tô com frio entendi. aqui dentro. Tá explicado, gente. Olá para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao DTI Talk. Vamos lá, gente. Vamos começar a live, né? Tem bastante coisa hoje para a gente conversar. Acho que tem muita gente que vai interagir aqui com a gente também, fazendo perguntas sobre produção de conteúdo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Te Ama. Falo aqui do Deixa Eu Te Indicar, este quadro, né? O DTI Talk é um quadro de lives que acontece toda terça-feira com produtores de conteúdo. E durante esse mês de setembro, né, até a última terça-feira desse mês, a gente vai trazer só convidadas mulheres, mulheres que produzem conteúdo sobre cultura pop. Então vai ser bem legal. E em outubro, como eu falei, a gente vai trazer só produtores que sejam negros. Inclusive, se vocês conhecem alguém que produz conteúdo de cultura pop que seja negro, já me indica também para eu convidar para esse quadro que a gente vai ficar o mês de outubro e novembro conversando com esses criadores de conteúdo. Certo? Eu falo diretamente da cidade de Natal, sou paulista, mas moro em Natal, sou publicitária, produzo conteúdo sobre cultura pop e vou passar a bola da vez para a nossa convidada, a Cris. Cris, por favor, se apresente aqui para o pessoal. Eu sou Cris, do Coxinha Nerd. Eu tô na internet criando conteúdo desde 2011, mais ou menos. Já criava antes, mas com Coxinha Nerd desde 2011. E tô achando muito legal que agora... Eu não sei se você cria conteúdo há muito tempo. Você cria quanto tempo conteúdo? Olha, nesse perfil eu produzo desde o ano passado, mas eu comecei o meu envolvimento com produção de conteúdo na área de entretenimento desde 2009. Ah, bem legal, bem legal. Você tá há bastante tempo aqui. Que eu fiquei, gente, eu preciso saber quanto tempo é, porque dependendo da pessoa, ela sabe os perrengues do início ou não. Que todo mundo passou pelos mesmos perrengues lá no início, né? Eu sou Sim. administradora e eu decidi criar conteúdo profissionalmente a partir de 2015, que foi quando eu comecei a trabalhar só com a internet. Mas eu já fazia meio que como hobby, assim, antes, e já eu dava meus pitacos, mesmo sem ninguém pedir minha opinião. Acho que todo mundo começa assim, né? Começa como hobby, exatamente assim. Sim, E pronto, você falou que começou profissionalmente então em 11. Quer dizer, 2011. exclusivamente em 2015. Como foi que esse projeto virou um projeto profissional, Cris? Como foi a trajetória do Coxinha Nerd? Da onde surgiu o pontapé desse projeto até ele se tornar o projeto de vida de vocês hoje, né? Que eu acredito que você e o Sim, Panda hoje, a renda de vocês hoje é toda focada no Coxinha Nerd, né? toda de criação de conteúdo. Uhum, Na verdade, assim, eu tive a ideia na época, em 2011, de criar o blog e era muito como hobby mesmo. Porque uhum, eu queria ver exatamente o tema das suas lives
Eu queria ver uma opinião diferente. Na época, muitos homens criavam conteúdo sobre cultura pop, né? A gente tinha ali podcasts, sites, tudo com muito editorial masculino. E eu não me sentia representada em muitos pontos de vista, sabe? E aí eu decidi criar, porque já que eu não encontrava, eu mesma decidi fazer. E eu não tinha uma visão muito profissional do blog na época. O Panda tinha um pouco mais, ele era meu amigo na época, ele me ajudava, tudo. E ele tinha um pouco mais de visão profissional. Então a gente começou ali mais ou menos em 2012 a se estruturar, a pensar em como seria se a gente trabalhasse com isso de verdade, se a gente investisse. E aí 2012 foi meio que o ponto inicial de virada, porque a gente estava fazendo um super planejamento de viagem nosso, assim, que aí a gente já estava namorando, tudo, um super planejamento de viagem e juntando uma grana para isso. Só que aí surgiu a oportunidade de investir no Coxinha ao invés de viajar. E aí a gente teve uma grande conversa, decidiu investir, mas a gente só conseguiu colher os frutos disso e realmente focar profissionalmente em 2015, que é bem lento, né, o processo, assim. Então, foi mais ou menos assim, sabe? Foi vontade de fazer, insatisfação de mercado, não me via mais naquela profissão. Quer dizer, na profissão meio que eu ainda sou, né? Porque eu administro a minha própria empresa. Mas eu não me via mais trabalhando no mercado de trabalho como eu trabalhava antes. Gente, eu não tô vendo chat nenhum aqui, tá tudo travado pra mim. Eu tô olhando aqui, tentando ver, mas não sobe nada pra mim. De vez em quando o Instagram dá esses bugzinhos, né? Ai, meu Deus. Bom, eu vou tentar contemplar todas as perguntas que estão. Eu estou conseguindo ver aqui, ainda bem. Eu até botei aqui no computador também. Tá tudo travadinho aqui. O Instagram é muito bugado, gente. Pelo amor de Deus. Quem nunca tem um probleminha, né? Não vou nem falar muito para ele não vir dar bode aqui na live. Ele não piorar o negócio. Cara, eu acho que o grande desafio de todo produtor de conteúdo que começa é justamente desse projeto começar com um hobby e você ter que conciliar a sua vida profissional ao sonho de tornar o seu projeto um projeto rentável, né? Então, no caso de vocês, surgiu essa oportunidade de investir, então vocês acho que tiveram certa clareza de que não, a gente quer realmente tornar isso aqui uma empresa, né? Porque hoje o Coxinha Nerd é uma empresa e enfim, como foi esse processo inicial para vocês? Esse investimento que vocês fizeram, vocês juntaram essa grana para fazer esse investimento ou vocês tiveram o aporte de uma outra pessoa que apostou no projeto junto com vocês? Não, a gente fez esse investimento inicialmente. A gente criou uma estratégia de produto, que aí foi quando a gente criou a pelúcia da coxinha, para poder apresentar realmente a nossa marca para quem não conhecia. E esse processo inicial, assim, não existia Comic Con no Brasil ainda. A gente ia todo ano para Campus Party, né? Todo janeiro a gente ia para Campus Party, passava lá uma semana. Ai, tá vendo? Tá tudo bugando aqui. Eu quero tirar as coisas para poder ver se... Aí. Ih! Calma. Consegui tirar da minha cara aqui um negócio. Vamos ver se ele dá um negócio aqui. Aí... a gente ia para as Campus Parties, né? Eu e o Panda. E na segunda Campus Party a gente levou as primeiras pelúcias que a gente investiu para poder apresentar o nosso trabalho para a galera. Tinha muita apresentação de youtuber na época, de blogueiro, enfim, os palcos de Campus Party eram meio que só isso, né? Aí a gente começou a fazer tipo sorteios assim na madrugada da Campus Party com a coxinha, para a galera fazer tipo gincana assim, para meio que dividir ali a palavra da nossa criação de conteúdo, do nosso trabalho. E meio que a gente virou trend numa noite do Twitter dentro da Campus Party por conta disso, dessas gincaninhas que a gente fazia. E era muito engraçado, a galera fazia um monte de prenda, porque a madrugada da Campus Party era uma loucura, assim. E era muito legal, todo mundo conheceu o nosso trabalho naquela época, foi quando os nossos números começaram a crescer e a gente começou a entender um pouquinho dessa estratégia também. Porque como o Panda é analista de sistemas e eu sou administradora, a gente não tinha muito know-how assim, de marketing, de impulsionamento, de nada disso. A gente fazia o que a gente achava que dava certo. E meio que foi caminhando assim. E nesse início foi um pouco complicado por isso, porque você precisa fazer a sua voz chegar nas pessoas, né? Você precisa fazer com que as pessoas queiram te ouvir.
E a primeira pergunta que elas sempre fazem é, tá, mas e aí? O que que tu tem para dizer de diferente do que tá todo mundo falando aqui? Então, esse foi um desafio grande na época, mas hoje eu vejo que nem tão grande comparado com atualmente. Porque hoje em dia meio que todo mundo fala de cultura pop. Naquela época não era assim. Naquela época a gente tinha muito mais criação de conteúdo de moda e estilo de vida, né? Hoje que a gente tem esse boom de cultura pop acontecendo nas redes sociais. Então esse início foi meio assim, sabe? Ele foi tranquilo porque não tinha pressão de mercado, não tinha pressão de nada, a gente ainda trabalhava, ainda tinha nossos salários, então a gente pôde fazer com calma tudo. Eu acho que isso foi um privilégio, né? Que muita gente hoje em dia não tem, que já chega assim meio que como única opção a criação de conteúdo e tenta fazer acontecer e, infelizmente, os algoritmos não ajudam. Então a pressão hoje é bem diferente do que era há quantos anos atrás? Foi 2012, há quase 10 anos, né? 9 anos. Foi mais ou menos isso. Era bem diferente, bem mais tranquilo. Realmente eu acho que o boom da pandemia acabou, como é que eu falo, sendo o grande estopim de vários produtores de conteúdo que começaram a falar sobre entretenimento, sobre cultura pop. Até muitas pessoas que eu trouxe aqui no quadro, muita gente começou exatamente em meados do ano passado, e eu devo concordar com você que, digamos assim, a competição, né, a concorrência hoje de produtor de conteúdo para se destacar falando sobre isso é muito mais difícil. E acaba que hoje a galera sofre muito de encontrar a sua própria forma de comunicar. Como eu vou personalizar essa comunicação? Como é que eu vou personalizar o meu jeito de falar sobre filmes e séries de maneira que eu não esteja falando simplesmente o que todo mundo também está falando, né? E aí é bem legal porque hoje tem algumas pessoas que conseguem ter clareza da sua linguagem, sabe exatamente o tom que vai usar, sabe exatamente como se posicionar, mas tem gente ainda que está começando que sente muito essa dificuldade e sofre um pouco de insegurança no sentido, por que eu vou, tipo, falar sobre isso se tem tantas outras pessoas falando, sabe? Então... Eu vejo muito isso, assim, as pessoas às vezes... eu vejo um problema na internet das pessoas, criadores de conteúdo de modo geral, se incomodarem com quem se inspira no trabalho do outro e faz alguma coisa ali parecida, mudando, sei lá, uma cor, às vezes, de uma imagem, ou alguma coisa, mas fazendo muito parecido, assim. E, cara, não é todo mundo que é criativo sempre, sabe? E, às vezes, as pessoas têm uma boa ideia, mas elas não sabem como executar. E aí, quando elas veem uma outra pessoa fazendo, elas se inspiram e tentam encontrar ali o momento dela e a forma que ela vai falar e fazer. E hoje, como tem muita gente fazendo isso, parece que está todo mundo copiando todo mundo o tempo todo, né? Porque os anúncios saem e, convenhamos, sai um pôster. Tu vai falar alguma coisa diferente de sair um pôster? Não tem outra coisa para tu inventar, sabe? Saiu o pôster, tu vai falar, saiu o pôster. E aí as pessoas que gostaram vão falar mais ou menos a mesma coisa e as pessoas que não gostaram vão falar mais ou menos a mesma coisa. Então, hoje em dia, eu vejo muito essa pressão interna da bolha mesmo, do entretenimento, principalmente aqui no Instagram. E essa pressão doida de estar todo mundo fazendo o tempo todo. Aí, às vezes, tem gente que tem tempo e faz 10 posts por dia. Mas tem gente que não tem tempo, aí faz um. Mas, pô, é o seu um, sabe? É o seu um que as pessoas querem ver. Então, hoje tem muito mais essa guerrinha, assim, mesmo de ansiedade, né? Gera muita ansiedade, assim, todo mundo. Demais. Até semana passada, conversando com uma amiga, ela falou, eu passo a semana no estado ansiogênico, porque sai tanta coisa e é tanto conteúdo para produzir, e tipo, recebo pouca ajuda, né, para fazer tudo isso. E até uma pergunta que mandaram aqui foi exatamente sobre equipe. O Lucas Correia perguntou, e como está a equipe do Coxinha Nerd hoje em dia? São muitos envolvidos? Então, tem eu e o Panda, né? Basicamente, a gente cria sozinho conteúdo para o YouTube, né? Então, o YouTube é todo nosso e só a gente que mexe. Aqui no Instagram, sou só eu que faço, então eu faço sozinha tudo do Instagram, seja stories e timeline e tudo mais, sou só eu mesmo, sempre foi assim. Eventualmente eu tento ter alguém me ajudando, mas eu nunca consegui. Por N motivos, por questões minhas, por questões das pessoas, eu nunca consegui de verdade deixar o Instagram na mão de alguém. Porque eu sempre criei conteúdo aqui pensando que
era a minha voz sobre aquilo que eu queria recomendar para as pessoas. E todas as vezes que eu tentei botar isso na mão de outra pessoa, não funcionou. Seja porque as pessoas percebiam que não era eu mais, e aí isso me gerava uma insatisfação, ou porque as coisas às vezes não tinham exatamente o perfil que eu idealizava. Eu crio cada imagem e cada post aqui muito pensando naquele conteúdo que eu estou entregando. Por mais que tenha ali meio que uma semelhança, ainda assim, se você observar, cada um é pensando verdadeiramente naquilo ali que eu estou entregando, sabe? Então, eu sou bem apegada ao conteúdo do Instagram e dificilmente eu deixo na mão de alguém. No nosso site, a gente tem atualmente 3 pessoas trabalhando com a gente, que é a Ju, a Mari e a Paula, e elas criam conteúdo ali diariamente no site. A Ju agora tem criado conteúdo junto comigo também lá no YouTube, porque a gente está fazendo muitas lives de Clube do Livro e tudo mais, então ela tem participado bastante da criação de lá. E sempre foi mais ou menos assim, eu e Panda e mais 3 pessoas, geralmente trabalhando no editorial e na cobertura de eventos, que é onde a gente sempre precisa de mais pessoas com a gente, que a gente sempre cobre intensamente. E aí, para não dizer que não tem uma outra equipe administrativa assim de suporte, a gente tem a Dani, que trabalha o nosso comercial. E aí, graças a Deus, esse peso saiu das nossas costas, porque é uma das partes mais complicadas da criação de conteúdo. É você se posicionar comercialmente no mercado de uma forma correta. E a gente fez isso em 2019. E foi, assim, uma das melhores decisões da nossa vida, passar essa bola para quem realmente se dedica para isso. Atualmente somos nós. Gente, eu tô assim impressionada que você faz o conteúdo do Instagram sozinha. Do Instagram, sim, sozinha, sempre foi. E o que já é muita coisa, né? Até teve uma pessoa que falou assim, não vejo problema no Instagram ser só você. Eu também não vejo problema, gente. Inclusive, chocadíssima, porque eu achava que tinha outras pessoas, porque o volume de conteúdo diário aqui é bem significativo, né? Vou te dizer que é muito pouco perto do que eu fazia. Deixa eu te falar que até 2018, acho que era 2018 mais ou menos, eu fazia post para o Instagram a cada 20 minutos. Gente, a partir das 7 da manhã, tinha post o dia inteiro a cada 20 minutos. Até 2018, assim, tipo, quando a gente começou a crescer no Instagram foi 2014, mais ou menos. Aí de 2014 a 2018 eu fazia essa rotina diária, assim. Aí em 2019 a gente começou a viajar muito a trabalho, aí não dava mais. Mas ainda assim eu nunca parei, assim. Eu sou bem compulsiva com o Instagram, porque eu consumo muito. É a rede social que eu mais vivo, assim. Então eu gosto muito dela. Produzo com prazer pra cá. Uma das coisas aqui que o pessoal comentou, a Virnia comentou. Inclusive, a Virnia Martins foi a pessoa que me apresentou o Coxinha Nerd em 2017, quando a gente estava assistindo a 7ª temporada de Game of Thrones. Ela, toda a vida que assistiu o episódio, esperava o dia seguinte para assistir a live do Coxinha Nerd. Foi assim que eu conheci o Coxinha Nerd. Então, eu estou aqui para enaltecer a minha amiga. E ela falou assim que uma coisa que ela sempre gostou do perfil de vocês foi a espontaneidade. Né? Então, as lives, logo após os episódios, ela falou assim que são tudo, né? Então, são muito espontâneas. E eu devo concordar, realmente. A gente é muito pouco engessado. A gente nunca trabalhou com roteiro. A gente nunca fez roteiro de vídeo. A gente não gosta de fazer, sabe? A gente gosta de sentar e bater papo, assim. Então, eu acho que ele passou a ser um estilo nosso de criação de conteúdo. Mas antes de ser um estilo nosso, era só a gente mesmo. Querendo fazer do nosso jeito. E é bem bom, eu gosto muito também. Eu gosto muito. Eu acho incrível, porque eu já tinha ouvido falar que você não roteiriza. Eu acho que o Panda, quando vai fazer alguma coisa, ele roteiriza, ele gosta de roteirizar. E você não, você consegue ser mais espontânea. E, gente, eu sinto muita dificuldade de fazer isso, assim, na espontaneidade. Eu também tenho que roteirizar. Eu lembro que a Carol Moreira falou assim, quando a gente fala de um assunto, né, de algo que a gente gosta, algo que a gente domina, fica fácil de falar, mas aí parece que quando bota uma câmera aqui na minha frente, dá um tilt, sabe, no sistema nervoso, e daí sai tudo enrolado. Olha, difícil. Eu espero um dia chegar neste nível. Vou começar a treinar mais, sabe? Eu acho que as lives me dão um pouco mais dessa envergadura, porque aqui não tem tanto roteiro, né? É mais uma conversa de fato. Mas para gravar vídeo é bem difícil. Então, assim, eu admiro muito as lives o fato de ser demais, tão natural. Assim.
ajudam muito. A gente começou a fazer live em 2017 também, se eu não me engano. E, cara, a gente percebe, assim, a questão da forma de se expressar, o domínio do tempo, de manter ali a conversa acontecendo, trazer comentários e trocar com as pessoas, enfiar uma teoria, uma piada, de repente, no meio das coisas. Isso tudo veio com as lives. É um dos melhores mecanismos, assim, para você treinar a comunicação mesmo. Hoje em dia, depois da pandemia, mas aí todo mundo, especialista em comunicação, de tanta live que está acontecendo. Isso é uma verdade. Acho que a primeira live que eu fiz, eu tava tão travada que eu mal conseguia ler os comentários. Eu tava tão focada no que eu tinha que falar. Aí, com o tempo, né, até com esse quadro aqui, eu fui começando. Você começa, eu não sabia nem o que falar no começo. Hoje eu já consigo desenrolar, já fico menos nervosa. Mas eu acho que é isso mesmo. Acaba sendo prática e a coisa toda vai fluindo um pouco mais natural quando você se desafia a fazer algo ali um pouco fora da sua zona de conforto, né? E quando você se encontra também, eu acho, né? Você não tem que fazer Sim, porque com tá certeza. todo mundo fazendo. Eu e o Panda hoje, a gente cria só os conteúdos que a gente realmente tem afinidade pessoal, assim. Coisas pra nós, sabe? Sim. Se é uma live, se é um story, se é um videozinho, um IGTV, um Reels, seja o que for. A gente só entrega aquilo que faz a gente feliz de produzir. E eu acho que esse é o caminho para todo criador de conteúdo. Você começa testando tudo, é normal. Você precisa encontrar quem é você na internet. Depois que você encontra, gente, é fluido. Tu só vai, tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Só seguir. E acaba sendo isso, né? É testando, porque essa resposta muitas vezes ela não vem pronta. Você vai se descobrindo e vai criando esse posicionamento, né? Então, é sobre isso, viu, gente? Vocês É têm que sobre isso. testar para se encontrar. Exatamente sobre isso. A Thalita Sigler perguntou, Cris, levando esse alto volume de conteúdo, como se diferenciar? Como se diferenciar? Olha, eu vou falar exatamente o que eu faço todos os dias no Instagram. Eu olho para o Instagram hoje muito repetitivamente, né? Porque a vitrine Instagram, ela tá muito repetitiva na timeline mesmo. Todo mundo falando mais ou menos do mesmo jeito. Eu tento trazer o meu ponto de vista de uma forma que eu falaria com os meus amigos. Eu penso muito assim. Quando você ia para a escola, ou quando você saía para trabalhar, ia para um escritório, ou saía para um happy hour com seus amigos, qualquer coisa assim, eventualmente você falava assim, ô, tu viu aquela menina que faz aquela série da HBO? O que aconteceu com ela? Gente, eu juro, se vocês olharem minhas legendas, às vezes as coisas que eu coloco na própria imagem que eu crio, eu falo exatamente assim. Eu não tenho nenhum tipo de contexto jornalístico no meu conteúdo, afinal de contas, eu tenho zero pretensões de ser jornalista. Então, eu falo como eu me comunicaria com os meus amigos. E eu acho que esse é o maior segredo de você conseguir se diferenciar na internet. Porque em algum momento da vida, você chegou no trabalho com uma blusa diferente, que você botou um casaco diferente, e alguém falou, nossa, que maneiro! Como que você fez esse negócio de combinar essa blusa com esse daqui? Porque foi você, entendeu? Porque você de manhã acordou, olhou no espelho e falou, vou botar isso daqui em cima disso que vai ficar legal. E ficou. E as pessoas elogiaram porque era seu. Porque foi uma ideia sua, que você criou ali na hora de sair. E tudo tem que ser assim. Para você se diferenciar em qualquer coisa, tem que ser você do seu jeito genuíno. Olha a notícia, você não precisa ser o primeiro. De verdade, assim. Você não precisa correr para ser o primeiro a falar daquilo ali que saiu. As pessoas que estão te seguindo, elas estão te seguindo porque elas querem saber o que você pensa. Não porque você postou primeiro. Não é uma competição na cabeça dos seus seguidores. É só na sua cabeça que existe essa competição maluca. E aí sai um pôster, sei lá. Aí você pensa, cara, esse pôster, ele é relevante para mim? É algo que eu comunicaria? Você não precisa postar tudo também. Então você tem que ver se é alguma coisa, se você realmente tem algo a acrescentar, tem algo a dizer. Como que você comunicaria? Ontem, por exemplo, saiu um pôster novo de What If, né, do episódio de amanhã. Quando eu olhei o pôster, eu lembrei do Killmonger sentado no trono do Pantera Negra no filme. Ao invés de colocar só o pôster, eu coloquei o pôster do What If e a foto do Killmonger no trono junto, assim, como álbum, porque era alguma coisa que fazia parte da minha lembrança. Eu gosto muito do personagem e eu quis comunicar do jeito que eu pensei. Então é isso, sabe? É você se permitir pensar antes de postar.
Sabe quando a mãe fala que quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga? É isso. Se você entra no automático de produzir sem pensar antes, em algum momento o seu corpo vai pagar. Porque você vai ficar cansado, desmotivado, você vai achar que não está tendo o resultado que você queria, que as pessoas não estão te dando atenção, e realmente não estão, porque você não está sendo você está sendo um robô de copiar todo mundo. Então pensa antes, decide se é importante ou não para você postar aquilo, se você tem algo legal para falar. É isso, assim, acho que é a única forma que eu consigo pensar, sabe? Eu sei que todos os coachings de Instagram que surgiram na pandemia sugerem 1001 modelos diferentes de criação de conteúdo e padrões. Não existe isso, sabe? Não existe. A gente tem personalidade, a gente tem que usar ela, né? De alguma forma. É isso. E eu acho que é isso que mais tem diferenciado todo mundo, né? Então, é você realmente ter a sua própria autenticidade. E eu por exemplo, para mim, Juliana, isso vem sendo um desafio. E até conversando com outros produtores de conteúdo, eu vejo que todo mundo está nesse momento de autodescoberta, de descobrir qual é o seu estilo, né? Então, eu até comentei com uma amiga, eu falei assim, mas todo mundo escreve crítica, e às vezes eu fico pensando, às vezes eu vou ter um lançamento e eu fico pensando, vou postar crítica, será que eu perdi o time? Porque eu demorei demais. Ela falou assim, Juliana, o negócio é você criar uma forma de escrever a crítica que só você escreve, é o seu jeito, a pessoa não vai querer ler a crítica porque você postou primeiro. Ela vai querer ler a crítica porque foi você que escreveu. Claro. E aí eu falei, gente, isso faz total sentido. É você criar essa conexão com as pessoas, criar um estilo que cative quem te segue, a ponto de você fidelizar essa galera, não pela sua agilidade ou pela sua quantidade de conteúdos produzidos, mas é literalmente pela qualidade com que você entrega aquilo, né? É como você se conecta com as pessoas, sabe? É a mesma coisa de você, sei lá, chegar num grupo assim que você não conhece e alguém falar assim, a gente tá falando de Harry Potter. Você já viu? Eles falam, não. O assunto acaba com você, se você não viu. E aí você fala assim, cara, eu quero sair com essa galera, vou assistir Harry Potter pra eu ter papo. E aí você fala pra eles, tipo, decidi ver Harry Potter. Ninguém vai falar, agora você perdeu o timing. Não existe timing pra nada na vida real, gente. E a vida virtual tem que ser um reflexo do que a gente tem aqui fora. Então, se não tem timing na vida real, inclusive vai ser mais incrível. Se todos os seus seguidores já tiverem visto alguma coisa e você não. São as melhores experiências pra gente aqui. Quando a galera recomenda muito e a gente fala, meu Deus, a gente nunca deu play nisso, vamos dar. Todo mundo fica ali como se fosse, tipo, torcida, sabe? Vem pra esse fandom, participa com a gente. E você reengaja a galera. Então, assim, sempre tem como, não existe timing. Olha aí, que dica valiosa. Uma coisa que... Tem uma pessoa aqui que perguntou do hater na internet, mas eu vou chegar nesse tópico, tá, Lorena? Só pra gente Todo não mundo adora atropelar falar aqui. Hater, né? Esse tópico eu acho polêmico. Principalmente pra gente que é mulher. Sim. Mas vamos abrir o coração sobre isso, não se preocupe. Uma pergunta que eu queria fazer, Cris, é tipo... Como foi o crescimento do Coxinha Nerd para você? Você falou assim que vocês começaram com um produto. A partir disso, eu acredito que vocês criaram aí um caixa para continuar investindo no projeto. Eu, particularmente, Juliana, até por uma outra colega aqui do Instagram, que é a Michame de Dre, ela fala muito sobre a gente ter um produto próprio. Porque o produtor de conteúdo, é muito difícil hoje em dia você ganhar dinheiro e pagar boletos com isso aqui, dependendo de público ou de parcerias, né? Então, assim, de você... Primeiro ela fala assim, não fique esperando a marca vir atrás de você. Vai atrás, sabe? Seja cara de pau, o máximo que vai acontecer é você levar um não e você ter perdido tempo para redigir um e-mail ou, enfim, de mandar uma mensagem. Mas o que você aconselha para o pessoal hoje que ainda não conseguiu monetizar o seu perfil, a como buscar essa monetização na produção de conteúdo? Olha, hoje em dia é bem diferente de quando a gente trabalhou isso pra gente. Pra você ter uma noção, assim, em 2015 a gente saiu do trabalho e aí a gente ficou ali, né, focando no que a gente podia criar de conteúdo com verba pessoal ainda. E em 2017, literalmente, a gente passou o ano inteiro indo para São Paulo, pelo menos uma vez por mês, para fazer reuniões.
Uma coisa que você precisa é se fazer presente, sempre. Fazer com que as pessoas te conheçam. Você não pode ficar na sua casa, dentro do seu quarto, da sua sala, seja lá onde for, criando o seu conteúdo, crescendo o seu conteúdo e ter a ilusão bizarra de que todo mundo tá te vendo, que todo mundo te conhece. E aí, não só isso. Além de você ter essa ilusão bizarra de que todo mundo te conhece, que eu já acho bizarro isso, você evoluir essa visão para achar que o fato de uma Netflix, por exemplo, estar fazendo uma ação com fulano e não com você, significa que ela não gosta de você. Porque isso assim, o criador de conteúdo ele tem essas duas psicoses. A primeira é de que tá todo mundo vendo ele, e a segunda é de que quem não trabalha com ele não gosta dele. Então, assim, para com essas maluquices, que não existe isso daí. Não tem como todo mundo tá te vendo, te conhecendo, não tem como o seu conteúdo chegar em todo mundo, porque todas as redes sociais têm bolhas. Então, assim, calma, relaxa, que não é assim o rolê. E a parada da autoestima de que nem toda empresa te conhece é real. E tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha. De começar a pegar ranço. Do tipo, eu crio muito conteúdo da Netflix. Todo dia. Tipo, o meu ponto focal é a Netflix. E, poxa, a Netflix mandou o almanaque do Tudum para todo mundo, menos para mim. E a Netflix não tá vendo? Não, anjo, não tá vendo. Se você não falar para a Netflix, oi, tudo bom? Eu sou fulano e eu existo, ela não vai te ver. Porque ela tem mais o que fazer também. A gente não pode esquecer que a Netflix cria conteúdo também. Inclusive, é o trabalho dela, entregar conteúdo. Então, ela não vai ficar do tipo, quem chegou na internet hoje? Não vai fazer isso, sabe? A não ser que você seja, assim, uma coisa viral, muito fora da curva, que aí todo mundo teve conhecimento de repente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se faça ser conhecido. Fale com as pessoas. Entre em contato com as pessoas. Sabe? Às vezes eu recebo uns e-mails assim, Cris, eu vejo que você recebe conteúdo antecipado da Netflix para poder assistir e fazer review. Como que funciona? Tem muita gente que não sabe mesmo como faz. E aí, eu acho também que aí cabe ao criador de conteúdo, que é uma comunidade, né? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, compartilhar esse tipo de conhecimento. Não é como se fossem tirar o seu lugar, sabe? Você continua sendo você. Então, a primeira coisa é busque conhecimento de como se fazer ser conhecido. Eu literalmente jogava no Google como entrar em contato com assessorias de imprensa da Netflix, como entrar em contato com isso. Aí, às vezes, eu procurava sites de assessorias de imprensa diversas, ia lá no clientes e via quem aquela assessoria atendia e mandava um e-mail. Falava, como que eu faço para receber informação disso aqui? Hoje em dia é muito mais fácil, porque né, você consegue ver o mailing ali, tem uns contatos mais óbvios, assim. Mas, ainda assim, você tem que se fazer ser conhecido. Você tem que se apresentar e apresentar o seu trabalho. Depois disso, é importante entender que a pessoa que é assessoria de imprensa não é a pessoa que paga. Não é a pessoa que faz a ação. Então, para você entrar num outro perfil de ser realmente um criador de conteúdo que recebe pelo que cria, aí você precisa ter um perfil mais profissional e procurar por isso, pelas agências de publicidade. E entender quais são essas ações e como você se encaixaria. É muito não, gente. Para cada um sim que tu recebe, é tipo uns 20 nãos por baixo que tu tá recebendo junto. Então tem que ir com calma, tem que procurar, tem que ir devagar, tem que fazer o seu. Não se preocupar com o do outro, ser ético. Todo mundo gosta de pessoas que são éticas. Por mais que nem todo mundo seja, na hora de investir, todo mundo procura pelos éticos, por aqueles que fazem as coisas corretas. Você não precisa fingir que a pirataria não existe, por exemplo. Mas você não precisa incentivar, porque isso é crime, o incentivar, sabe? Então, é ter uma noção também do que é valor do seu trabalho, valor da sua empresa. Mas, cara, uma dica valiosa, assim, que eu acho que sobrepõe todas as outras é corre atrás. Não fica sentado reclamando que ninguém tá te vendo. Porque, real, assim, ninguém vai te ver mesmo. Se tu ficar sentado reclamando só, tu vai ficar muito chato. Então, procura, corre atrás. Vai nos eventos quando começarem a rolar em 2022. Se apresenta, fala com as empresas. Realmente se joga, sabe? Nesse mercado aqui, quem fica quieto, chorando, reclamando, não cresce, não. De verdade. Nada. Gente, tipo, tá vendo? Várias pessoas falando esse tipo de coisa é muito importante, porque realmente
não adianta você ficar só reclamando e não fazer nada, né? Teve outras lives aqui que a gente conversou, que até uma das convidadas falou que ela conseguiu ir para... Agora esqueci o evento, não sei se foi a CCXP, mas ela conseguiu ir para o evento porque ela foi ousada mesmo. Ela elaborou todo um media kit lá, e diferentão, e entrou em contato com a assessoria, entrou em contato com a galera, saiu mandando. Ela, tipo assim, cara, o não eu já tinha, então eu só tentei e consegui ir como imprensa para o evento, fazer a cobertura, não sei o quê. Então, assim, é muito de ir atrás. Para quem Kívia, a live vai ficar salva aqui, tá? Então, você pode rever a live depois. O Matheus falou assim, eu liguei para a SAC da Netflix, me passaram para Portugal e depois para os Estados Unidos, e de lá me passaram um e-mail, e uns 2 dias depois consegui contato com a assessoria da Netflix, isso há anos atrás. Mas conseguiu, né? Foi um rolê. Mas... É assim que funciona, gente. Você tem que dar teu jeito. Dá teu jeito. É isso. Tu se vira, que eu sei que tu é capaz. Todo mundo. Outra dica que deram aqui no DTI Talk foi procure no LinkedIn, gente. Não sei se vocês já fizeram isso. Tem, né? Exatamente. Hoje em dia você consegue ver quem trabalha na assessoria de quê e pegar o contato da pessoa pelo LinkedIn. O trabalho é de CSI, sabe? O negócio saia da sua zona de conforto. Não tenha vergonha de pedir nada, entendeu? Você não tá matando nem roubando, entendeu? Sim. Mas é isso muito que a Cris falou. Se faça ser visto. Give your jump, sabe? Aqui, eu trabalhava numa agência que a gente falava exatamente isso aí. Give your jump. Descer os pulos, tá? E não fica desanimado nem nada, não. Cara, vai atrás. Garotas, vão atrás também. E é isso. O LinkedIn tá aí pra isso, gente. Não, e é aquilo, é precioso ninguém demais. É feliz todo dia. Não, ninguém é feliz todo dia. Então vai ter dia que você vai ficar frustrado. Também não quero diminuir isso, não, sabe? Se permita. Vai ter dia que você vai ficar frustrado, vai falar, meu Deus, eu tô tentando e nada. Cara, eu e o Panda, a gente tentava ir pra San Diego Comic Con desde 2012, 2013, assim. E nunca conseguia. A gente mandava 1000 projetos pra Deus e o mundo e nunca conseguia. Nunca. 2012, 2013, assim. Quando foi no início de 2019, tipo, de janeiro, fevereiro de 2019, eu virei pro Panda e falei assim, cara, a gente todo ano manda projetos para ir para San Diego Comic Con e nunca acontece. Mas a gente não tem nem passaporte. Se alguém aceita em cima da hora o nosso projeto, a gente tá ferrado, porque a pessoa vai aceitar e a gente não vai poder ir. Eu falei, então vamos fazer nossa parte? Vamos já deixar nosso passaporte, vamos tirar nosso visto, vamos fazer tudo bonitinho assim e deixar tudo pronto? Porque eu acho que isso, cara, isso foi 2019. Olha quantos anos a gente ficou fazendo negócio sem tirar o passaporte. A gente foi, eu juro, tem isso registrado em Instagram para não passar de maluca aqui. A gente pegou o nosso passaporte no aeroporto aqui no Rio de Janeiro e naquele mesmo dia, no fim do dia, eu recebi uma ligação de convite. Juro. Gente! E aí a gente fez a conexão toda de fazer, porque era um convite de uma ação que não era San Diego Comic Con. Mas a ação acontecia uma semana antes da San Diego Comic Con nos Estados Unidos. E aí a gente fez acontecer a San Diego Comic Con pra gente naquele ano por conta disso, por conta desse convite. Mas o convite veio quando a gente fez a nossa parte. Então, assim, tem muito disso também. A gente acredita muito nisso, sabe? De que tudo que tá a seu alcance tem que ser feito. Que na hora que tiver que vir, vem. Mas, tipo, faça a sua parte. Não fica esperado, sentando, se lamentando, não. Sofre, fica triste porque o negócio não tá dando certo, mas continua fazendo, sabe? Não desiste. Ai, meu Deus. Foi provincial. Parecia que tava esperando isso para destravar esse convite que não chegava nos outros anos, né? Fico imaginando quem tá lá em cima falando, gente, mas eles querem pra onde? Nem passaporte tem esse povo. Aí na hora que sai o passaporte, fala, agora sim, pode viajar. Aí a gente viajou. Ai, meu Deus, que legal isso, gente. Nossa, é muito legal ver as experiências das outras pessoas e é muito baseado nisso, né? Não vai lá e faz, né? Gente, tem vai que fazer. Arrisca. Sim. Sentado ninguém chega a Roma, né? Exatamente. E aí, Cris, eu queria te perguntar como é que funciona a organização de pauta de vocês. Como é esse processo criativo que vocês têm, das editorias que vocês tanto trabalham no site, quanto para o YouTube, quanto conteúdo aqui para o Instagram. Existe algum tipo de organização, de método, de processo, de
como é que... Esqueci, eu ia falar rotina, mas era uma outra coisa que eu esqueci o nome, enfim. De ritual, pronto, era ritual que eu queria falar, que agora o pessoal fala ritual. Que vocês fazem aí no Coxinha Nerd para definir o que vai sair, ou, enfim, como é que acontece essa produção de conteúdo por aí? Então, como uma boa administradora que sou, eu sou uma vergonha para procedimento. Eu detesto planilha, eu detesto Trello. Tu não bota um Trello na minha frente que eu tenho treco, entendeu? Eu detesto tudo que me ingessa. Eu detesto reunião de pauta, assim. Tipo, eu faço eventualmente tudo, mas eu detesto tudo isso, porque eu sempre criei conteúdo muito do que vem. É muito espontâneo, meu, criar conteúdo. Então, todas as vezes que tentaram me colocar numa caixinha, por exemplo, o Panda, ele é muito cheio de procedimentos, assim, ele precisa se organizar. Então, em algum momento da nossa trajetória, eu falei, segue o teu baile, se organizando do teu jeito, que eu sigo o meu baile de fazer do meu jeito aqui. E a gente se entendeu meio que assim. A gente tem algumas coisas que a gente cria meio que já porque tá no sangue, faz parte da gente criar. Por exemplo, ter vídeo, ter live no YouTube quase todo dia. Às vezes não tem nenhum conteúdo assim super relevante. A gente fala de alguma coisa que a gente tem opinião para dar. Então a gente já tem ali um modus operandi que a gente consegue. Se a gente quiser entrar no YouTube ao vivo todo dia, a gente entra, mesmo que seja para bater papo. A gente não fica muito neurado com isso, não. Principalmente com hype. Para o Instagram, eu tenho fases. Porque como o Instagram ele reflete muito quem eu sou, de verdade, assim, como eu penso sobre cultura pop, eu tenho fases. Então, tem momentos que eu tô muito mais preocupada em passar informações, por exemplo, de listas. Às vezes eu tô mais preocupada em criar alguma coisa diferente. Às vezes eu não tô com vontade de criar e aí eu não crio. Eu não me cobro também de estar aqui. Às vezes eu fico 1, 2 dias sem postar alguma coisa. E tá tudo bem, nada acontece, nada se altera, a vida continua a mesma. Então, assim, desculpa frustrar mesmo, mas eu sou uma pessoa zero procedimentos, zero organização de pauta. Já tentei 1000 vezes, gente. Fazer assim, vou listar aqui tudo que estreia esse mês para ver como funciona. O máximo que eu faço é assim, o que a gente pode fazer maratoshinha? Quais são os conteúdos que a gente realmente consome de verdade, visceral, e que a gente queira fazer maratoshinha, que são os projetos do YouTube de assistir um episódio e fazer um vídeo. Assistir um episódio e fazer um vídeo. Esses a gente se planeja, porque esses são, obviamente, demandam mais tempo e são realmente mais viscerais, assim, e desgasta muito emocionalmente. Mas de resto, semana passada saiu o trailer de Matrix. 5 minutos depois eu tava no WhatsApp. Quem quer fazer o projeto de Matrix com a gente para poder assistir os 3 filmes e fazer live? É assim que nasce. Aí fui no quarto, virei pro Panda e falei assim, a gente vai fazer um projeto de Matrix, live segunda-feira, 3 semanas. Ele, tá bom. É assim, gente, 10 anos dessa maluquice aí. Deu certo e vamos que vamos. Não vamos mexer nisso agora, não. Mas... eu tô rindo, porque tem gente aqui que me conhece, até a minha amiga tá falando assim, Cris, a Juliana tem uma planilha top, porque eu sou completamente o oposto. Eu sou extremamente metódica. Mas eu só sou a sua pergunta já mostra isso, né? Quem quer saber procedimento? Só alguém metódico, gente, pelo amor de Deus. A convidada da semana passada tinha não sei quantos cadernos, uma agenda, um planner também. Cada um tem, sei lá, a sua forma de se organizar ou não, né? Até a Virginia colocou aqui, Cris, agente do caos, amo. Cada um tem a sua forma. Em novembro de 2020, eu virei pro Panda e falei assim, vou comprar um planner. Aí ele, o quê? Eu falei, vou comprar um planner para 2021, porque em 2021 eu serei uma pessoa com planner. Juro! O planner tá na minha gaveta em branco. Eu não gostei do planner. Ele olhou pra minha cara e falou, tu nunca mais compra um negócio desse, que ele tá aqui em branco esse tempo todo. E morre, né? Porque tipo agenda, não serve mais pra nada depois, assim, tipo, só pra você rabiscar qualquer coisa. Pois é. Eu e a Bu aqui do Farofa Geek que tá comentando, a gente acho que é a louca da organização, do negócio todo. E aí já tem gente que já se identificou bastante. Oi? Qual é o seu signo? Áries. Áries? Nossa, que curioso. Você tem alguma coisa de terra, além de Áries? Ou você não sabe?
Gente, quem é que sabe meu mapa astral? Peraí, eu tenho um ascendente em peixes e alguma coisa em Sagitário. Agora esqueci o que é que eu tenho em Sagitário. Ah, será que é Sagitário? De onde vem essa organização? Não sei. Cris com peixes? Tipo, Pois é, ascendente em peixes e alguma coisa em Sagitário que eu não lembro, mas é sobre isso. pode ser sobrevivência. Você pode ter pensado, eu preciso disso, senão não vai acontecer. Será que não? Na verdade, vem da minha necessidade de controle. Eu Ah, preciso ter controle sobre as coisas. E daí, para eu ter controle sobre as coisas, eu me sinto mais ali. Enfim, me sinto no controle da situação quando eu consigo organizar. E eu não sei. Enfim, minha personalidade é assim. Os meus últimos anos foi como gestora, foi fazendo gerenciamento de pauta, de processo. Eu trabalho com isso. Então, assim, é da minha natureza. Entende? Tá com você. Pois é, chocada também, gente, de eu não ter nada em virgem. Não sei o que acontece no meu mapa astral. Esquisitíssimo. Nem Virgem, nem Capricórnio, né? Era o que eu esperava no básico, assim. Mas eu sou muito agente do caos, gente. Muito, assim. O Panda fica maluco comigo. Eu tenho umas ideias da noite pro dia e eu preciso executá-las da noite pro dia. Mas por isso que o Instagram sou eu, entendeu? Porque não dá. Se tiver alguma outra pessoa, essa pessoa enlouquece junto comigo aqui. Não tem como. Tem que ser eu mesmo. Mas isso que você falou de ir no feeling, até a Geisa do Clube da G disse também que prefere ir mais no feeling. Apesar de eu ter toda uma personalidade mais controladora e organizadora, aqui no Deixa Eu Te Indicar, para mim, é difícil eu selecionar a pauta da semana. Porque, às vezes, por ser um trabalho também, né, a produção de conteúdo é uma coisa muito criativa também, você bota muito de você ali, tem vezes que eu não tô a fim de falar sobre aquilo que eu selecionei como a pauta da semana, e aí eu não faço. E aí, a minha vida aqui é ser agente do caos, porque eu não vou virar aqui. Mas se vocês virem a quantidade de post-it que eu tenho aqui, de tipo assim, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso, eu assisti isso, mas e a vontade de falar sobre isso, de escrever, assim, de uma forma apaixonada sobre isso, dessa série que eu gostei. Então, assim, ultimamente, tá sendo muito no feeling, no trabalho dos boletos pagos, não. No trabalho dos boletos pagos é tudo bem controladinho, mas aqui... Aqui é um caos organizado. É um caos organizado, exatamente. Aqui é freestyle mesmo. Surgiu a vontade, a gente vai e faz o post. Tipo a lista que saiu hoje, que eu fiz ontem à noite e pronto, foi assim, foi no feeling mesmo. É assim. Às vezes eu recebo mensagem, às vezes eu fico um dia inteiro sem fazer stories. Aí eu recebo mensagem de alguém assim, Cris, aconteceu alguma coisa? Porque você sumiu. Eu falei, eu esqueci de fazer stories. Aí eu tô, como não esqueceu, gente? Eu não esqueci, ué. Tava vivendo, fazendo um monte de coisa, esqueci. E tem gente, eu sei que tem gente que tem, tipo, quantidade de stories que tem que fazer. Nossa senhora. Não tem como. Não dá. Ai, Virna, eu não acho não. A Virna falou assim, a Juliana também, a forma de Juliana ser agente do caos é organizada com post-it. Enfim, cada um com o caos que, né, o seu próprio caos, e tá tudo bem. E é sobre isso mesmo. Procedimentos são pessoais. Eu acho que existem, claro, ferramentas incríveis, ideias incríveis e métodos incríveis. E é importante você conhecer tudo isso. Para você, inclusive, identificar que você não faz parte daquilo. A Dani, que eu falei que trabalha com a gente comercialmente, ela já fala comigo assim, quando ela vem falar alguma coisa comigo no WhatsApp, ela, Cris, caos. Aí eu falo, vem. Pode vir. Tipo, é uma coisa já que ela fez uma blusa pra gente, escrito que a gente trabalha no caos. É uma piada interna, assim, porque a gente sabe que é um caos organizado de alguma forma. Você tem que encontrar o seu jeito, sabe? Não existe coaching que vai te ensinar a ser você. Não dá. Né? Eu acho que isso faz total sentido, até porque até a Virna e a Thalita, que estão aqui na live, a gente trabalhou junto na mesma agência. Às vezes as pessoas têm formatos diferentes de se organizar e quando a gente bota um processo, você engessa, obviamente, né? Você cria um método de trabalho. E às vezes as pessoas sentem dificuldade de se adequar naquela ferramenta, dentro daquele processo. No mercado de trabalho, quando você não é dono ali do negócio, é muito complicado realmente você se adequar a algo que está, enfim, que é difícil, né? Não está muito da sua natureza. Mas para você que cria conteúdo e você, digamos assim, é seu próprio chefe, eu acho muito importante você não se apegar a métodos, porque o que funciona para um não necessariamente funciona para os outros. Isso é muito pessoal. Então você tem que ver realmente o que faz sentido para você
E ok, se fulano de tal tá fazendo e ele teve muito sucesso, ok, mas não necessariamente a fórmula de organização dele vai funcionar para você. É Né? óbvio. Então, Cada um é um. cada um é um. Tem uma pergunta aqui legal da Buda Farofa Geek. Ela disse assim, Cris, produzir conteúdo e levar uma vida mais alternativa fora do núcleo de São Paulo. Como é que é isso, de ter qualidade de vida? Eu me Ela falou sinto assim que muito você é uma hippie. inspiração para ela. Eu me sinto uma hippie para começar quando falam isso. Eu acho ótimo. Cara, eu amo. A gente chegou a cogitar, sei lá pelas bandas de 2015, 2016. A gente falou, cara, será que a gente deveria ir para São Paulo e morar lá um tempo para fazer as coisas acontecerem? Eu tenho com a Natália Kreuzer, que é minha amiga, ela morava aqui no Rio e ela é de São Paulo, morava no Rio. E quando ela voltou para São Paulo, ela falou que foi completamente diferente. Realmente, a receptividade do mercado é muito em São Paulo. A gente já deixou de fazer inúmeras ações de publicidade mesmo, por não morar em São Paulo, por serem coisas que precisavam ser resolvidas assim, em 2 dias, sabe? Essa ação surgiu e precisava ser, e não dava, porque a gente não era de lá. A gente tem muito problema de recurso aqui, que é uma coisa que eu falo bastante na internet para deixar todo mundo bem consciente do que é o interior do Brasil, que eu acho que, né, é um problema, entre aspas, que a internet tem, de se concentrar muito em São Paulo, e aí as pessoas têm uma falsa ilusão de que existe uma vida perfeita no Brasil e que essa vida perfeita é a maioria, e não é, né? A maioria está no interior, a maioria está penando para ter acesso a qualquer coisa. Então, eu gosto da tranquilidade de onde a gente mora, eu gosto da vibe daqui, eu não pretendo me mudar daqui nunca na minha vida, pretendo transformar minha casa, inclusive, num asilo quando eu ficar velha, só para a enfermeira ficar aqui com a gente e eu não precisar sair mesmo. Então, assim, morrerei aqui nessa casa se tudo depender de mim. O Panda também super ama. E a gente faz do jeito que dá. A gente tenta criar do jeito que dá, a gente tenta chegar nos lugares da forma que dá. Em 2019, por exemplo, foi a última CCXP presencial, né? A gente ficou um mês em São Paulo. A gente saiu daqui em novembro, foi para São Paulo, porque pré-CCXP e pós-CCXP tem muita coisa que acontece por conta da CCXP. Então a gente sentiu essa necessidade de alterar o nosso cronograma de vida. A gente tem 3 cachorros, é toda uma logística deixar eles para trás, enfim, para poder estar em São Paulo, para poder realmente participar do que a gente queria. A gente fez isso bastante em 2019, em 2018, que a gente queria realmente se posicionar ali como criador de conteúdo de evento mesmo, que é uma coisa que a gente é muito apaixonado. Então a gente se dedicou para isso. Mas jamais, assim, eu trocaria a realidade de morar num sítio, de acordar e ter passarinhos cantando, sem barulho de rua, sem poluição, sem nada disso. Jamais, assim, eu trocaria por nada de São Paulo, gente. Nada, 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 nada. São Paulo é 4 horas de carro, tá tudo certo pra gente aqui. E eu acho que até inspira mais a gente, sabe? Na criação de conteúdo. A gente tá aqui, assim, a mente fica mais leve, mais tranquila. Tá estressado, sai para andar na grama, que rapidinho desestressa. Assim, perfeito, assim, para mim. Adoro minha vibe criadora desesperada de cultura pop hippie. Eu adoro, eu amo muito. Gente, mas esse é o estilo de vida maravilhoso. Obviamente, como você falou, né? Tem os estresses, tem os perengues, tem uma outra realidade, né? Eu até acho bem interessante que você compartilha assim um pouco de como você é muito vida real, né? Eu acho que foi semana passada, você estava falando sobre o valor que vocês pagam de internet. Teve até uma pessoa que questionou, por que você fica falando isso, né? E aí você falou assim, não, porque as pessoas precisam saber o valor real disso aqui é um trabalho, que, enfim, eu acho bem, bem interessante isso. Sim, às vezes eu vejo muito criador de conteúdo com medo de dizer não para quem tá ali, para quem tá pedindo alguma coisa. Gente, estar ligando câmeras e equipamentos e criando conteúdo, tudo isso custa dinheiro. O seu tempo custa dinheiro. O brasileiro tem medo de falar de dinheiro, sabe? A gente foi acostumado a não falar de dinheiro, a não falar quanto a gente ganha, quais são nossos planos, se a gente investe. Ensinaram isso pra gente, isso é muito errado. É muito errado, muito assim. A gente tem que falar e tornar o dinheiro uma coisa normal, sabe? Ele não é um segredo de Estado. A
A gente precisa saber a realidade do Brasil de verdade, como todo mundo vive, né? Então... Uhum. E até em um dos encontros que a gente falou aqui também, a gente falou sobre o criador de conteúdo se valorizar também, né? Na hora de passar uma proposta, não ter vergonha ou ficar botando um preço que, tipo, não paga, porque, como você falou, o nosso tempo é válido, né? Ele vale dinheiro, que a gente produz isso aqui é um trabalho, e a gente gasta, tem o nosso próprio custo para estar produzindo de alguma maneira, seja a energia, seja a internet, enfim. Seja a sua energia vital, porque isso também consome muito da nossa energia, né? Então, de saber se valorizar, calcular direitinho, passar um valor justo, né, para você não se desvalorizar e não desvalorizar o mercado e aquela coisa toda. Sim. Mas o seu estilo de vida inspira muitas pessoas, tá? Gente, no normal, é que quando liga a câmera, eu falo que nem uma matraca. Eu falo muito, muito. Eu sei que eu falo demais. Mas desligou, eu sou muito silenciosa. E isso, assim, é um contraste. Quando as pessoas me encontram em evento, elas acham que vão me encontrar num TED Talk ambulante, assim, falando um monte de coisa pelo corredor do evento. E eu tô sempre quieta. Real, assim. Então, no normal, eu sou bem zen budista, assim. E aí, quando liga aqui, que eu ligo no 220. Ó, teve uma pergunta aqui, da Thalita. Cris, quais são as referências de mulheres criadoras de conteúdo para você? Nossa, pergunta legal. Ai, mulheres. Olha, eu gosto muito da Jéssica Kobot. Eu acompanho ela há muito tempo, desde que ela era do Nerdist. Lá dos áureos tempos em que eu disse que não tinha quase nenhuma criadora de conteúdo mulher, né? Na época, o Jovem Nerd era meio que o único criador de conteúdo que alcançava o público nerd majoritário aqui no Brasil. E quando eu descobri a Jéssica, que era apresentadora do Nerdist na época, eu me apaixonei, assim, pelos pontos de vista dela. E ela se tornou, para mim, uma das maiores referências de criação de conteúdo. Eu vou dizer para vocês que uma das minhas maiores surpresas foi ver como surgiu criadora de conteúdo mulher aqui no Instagram e no YouTube na quarentena. Não era assim. Vou dizer para vocês que até literalmente 2019 era muito pouca gente que criava conteúdo espontâneo, sabe? Eu tinha, por exemplo, né, pessoas que aí já eram minhas conhecidas de carreira de época, assim. Tinha a Carol, tinha a Mikan, tinha a Fê Pineda, a Kreuzer, a Vitória, a Alice Aquino. É uma galera que vem de muito antes também, como eu, e que já criava seus conteúdos ali de uma forma individual, algumas trabalhando em redação, mas nem todo mundo. A Bárbara Demerov também, que é maravilhosa, que eu adoro, que foi uma das primeiras críticas também, que mais batalhou pela bandeira de ser crítica de cinema mulher e sofreu muito com resistência do mercado por ser mulher também. A Renata Boldrini, que é maravilhosa e que trabalha há muitos anos no mercado de cultura pop e que também desbravou ali. Ela foi a primeira mulher apresentadora de falar de cultura pop na televisão pelo Telecine, no canal de TV por assinatura. E desde então ela nunca parou. Era muito isso, sabe? Até 2019, assim, eram muito pontuais as referências. E aí, 2020, não sei o que aconteceu com as mulheres, que elas falaram, vou criar conteúdo de séries e filmes. E aí, explodiu. Explodiu, que tem tanta gente hoje que eu não consigo nem saber quem são. Primeiro, eu acho maravilhoso que tenha tanta mulher querendo falar nesse mercado, porque honestamente, gente, eu passei, sei lá, uns 5, 6 anos com todo mundo achando que era o Panda que fazia tudo. E eu tava aqui ajudando ele, sendo, sei lá, garçonete dele todos os dias para criar conteúdo. Então, hoje em dia, eu acho que todo mundo, todas as mulheres que eu vejo no Instagram, conheci muita gente esse ano, não vou lembrar de todo mundo, mas conheci a Barbie, conheci a Thalita, conheci a Tabata. Ai, gente, conheci tanta gente legal, sabe, que começou a criar agora há pouco tempo. Então, assim, todas as mulheres que chegaram na internet em 2020, 2021, eu faço muita questão de seguir, sabe? Eu faço muita questão de acompanhar o trabalho, de curtir, de valorizar, porque foi um mercado ocupado por homens durante muito tempo, de forma opressora. Não era nem porque não existiam mulheres, é porque era opressor mesmo, assim, era a única opção a única opinião que importava, a única opção na cabeça das pessoas válidas. Então, eu tenho muitas referências hoje, todas me inspiram.
eu sou muito grata por ter essa visão do mundo feminino desde muito tempo. Eu falo que eu não sou militante de rede social, eu nasci militante, eu sou chata desde criança. A rede social só facilitou para eu direcionar, porque de resto eu já era assim. Então eu já procurava essas referências assim de mulheres importantes que me traziam alguma inspiração do que eu queria ser. Então eu estou muito feliz com a internet hoje, assim, com a quantidade de mulher e a quantidade de post rosa que brota na minha timeline às vezes, porque é isso, né? As pessoas precisam entregar o que acreditam e o que são. E as mulheres, elas têm um jeito diferente de compartilhar a cultura pop. Elas são menos desesperadas e são mais inteligência emocional atrás dos seus conteúdos, sabe? Elas colocam um sentimento, uma emoção, sei lá, uma reação que seja, uma foto. As mulheres são mais corajosas sobre isso, sobre se jogar e se apresentar como são, sem medo. Já passou por tanta bosta, né? Que a gente fazer um post é o quê? Não é nada, gente. Estamos aqui, ó, dando nossa cara. Então eu fico muito feliz hoje e todas são minhas referências. Todas. Não consigo destacar uma, assim. Todo mundo é. Ai, já citou muita gente aqui que também acho que serve muito de referência para todo mundo. Você citou assim bastante gente que já está aqui há muito tempo. Sim. E quando eu comecei a produzir conteúdo em meados do ano passado, eu tinha muito essa visão de tipo que era um ambiente para falar sobre cultura pop, era um ambiente muito mais masculino do que feminino. E por isso que eu comecei a querer seguir mais mulheres e conheci muita gente. Eu agradeço muito a Isa do próximo episódio, é um podcast, enfim, um podcast maravilhoso. Inclusive, viu, Cris? Se você não conhece o podcast, ótimo. Porque ela me apresentou muitas pessoas que hoje, assim, são amizades muito próximas e tem muita mulher incrível que eu conheci. Então, e a partir disso, as pessoas, graças a, assim, né, graças a essa coletividade, digamos assim, as mulheres que eu conheço, elas enaltecem umas às outras. Existe uma parceria, não existe aquela rivalidade tóxica, né? Então, as pessoas aqui, elas se ajudam. Então, tem muitas mulheres que indicam os perfis, que fazem posts indicando mulheres que produzem conteúdo sobre cultura pop. Então, eu acho isso muito legal. E até o objetivo dessa primeira temporada do quadro aqui do DTI Talk era trazer isso, conhecimento de outras mulheres que produzem conteúdo sobre cultura pop, justamente porque tem muito homem ainda, né? Então, ver esse... muito por você ter me convidado, porque é uma coisa que eu falo pro Panda todo dia, assim, sempre que brota alguma coisa sobre mulheres criando conteúdo, pouquíssima gente me considera, porque me enxerga como um casal. E aí existe essa visão no mercado de trabalho de que quando você trabalha com o seu marido, você não é uma mulher trabalhando, você é a esposa do seu marido trabalhando. Então, durante muito tempo, eu era considerada a Cris do Cris e Panda. Não era Cris, não existia o eu indivíduo. E eu só comecei a criar conteúdo realmente sozinha, que tem a minha cara e que não tem nada a ver com Panda, esse ano. Porque a gente fica realmente amarrado nesse conceito do casal quando você é casado e trabalha junto, sabe? Então foi um processo para mim também. Então eu fiquei bem feliz quando você convidou por isso. Porque eu falei, olha, eu sou uma mulher criando conteúdo. Veio aí, finalmente. Minha libertação do casal, eu virei uma mulher. Obrigada. Gente, mas que louco isso! É real isso. Isso vai até, primeiramente, né? Eu que agradeço você ter aceitado. Eu confesso, assim, que eu fiquei eufórica quando você respondeu meu e-mail. Literalmente, eu achei meu e-mail na lata do lixo. Foi pro spam. Obrigada! E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que legal você ter aceitado. E, tipo assim, às vezes não só eu, várias pessoas acham assim, quem sou eu perto dessa outra pessoa que para mim é uma referência? E você foi tão próxima, foi tão assim acessível, sabe? E de estar aqui e participar e tudo mais e fazer parte disso aqui, eu fiquei assim, gente, que maravilhosa, ela é super acessível. O nível de admiração já subiu assim, sabe? Eu fiquei, isso é muito, muito legal. Ainda mais de você. A agenda é uma loucura e eu acho que a agenda de muita gente é uma loucura também. Mas, honestamente, a gente só fala não e só ignora o que a gente quer falar não e o que a gente quer ignorar. A gente não ignora sem querer.
E a gente não fala não sem querer. É Ai, meu consciente, Deus. sabe? Então, assim, você não pode querer que o seu mercado cresça se você quiser fazer tudo sozinho e ficar isolado na sua ilha deserta, assim. É Exatamente. comunidade, né? E a gente que cria conteúdo tem que ser uma comunidade também, que nem o público é. Então, tem que partir da gente isso, né? Ai, meu Deus, dá um quentinho no coração. Tem várias pessoas aqui comentando, te chamando de maravilhosa, Eu não vejo entendeu? nada, gente. Beijo pra você. Eu não vejo nada. Triste. Mas muita gente indignada de, tipo, não te reconhecerem como uma mulher por trás da produção de conteúdo. Eu também acho isso bastante absurdo. É bem cansativo, no caso. E, na verdade, isso entra muito numa outra pergunta que eu quero fazer, Hum. que é como você, como mulher produtora de conteúdo, né, já sofreu alguma situação chata por ser mulher falando de cultura pop? Algum caso de invalidação? Você já citou aqui no caso das pessoas não reconhecerem que você também faz parte do Crise Panda, do Coxinha Nerd, mas assim, existe algum relato que você gostaria de compartilhar ou, enfim, algo que você queira falar sobre esse tema? Por quê? A maioria das mulheres que eu trouxe nessa temporada relataram casos até grosseiros de, digamos assim, de críticas. Críticas não, né? Vamos ser bem sinceros, assim, de comentários bastante desnecessários, grosseiros, por elas serem mulheres falando sobre ou filme de herói, ou falando de anime, ou criticando porque ela era bonita demais, e tipo assim, você é muito bonita, você não tem condição Não tem de ter opinião. conhecimento sobre isso. Exatamente, não tem opinião. Ou de receber comentários dizendo que você precisa estudar sobre o assunto que você não sabe o que você está falando. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência pra gente. Olha, sempre tem, né? Comentário idiota, assim, é um negócio que brota mesmo, todo dia na nossa vida. E já teve muito em evento, assim, às vezes em palestra, sabe? De, sei lá, painel, alguém convidar a gente para esses eventos, assim, para poder. Ai, vem participar de um painel sobre o tema tal. Vai ser você, o Panda e mais fulano de tal. E aí chegava no palco e todas as perguntas eram direcionadas para o Panda ou para o outro cara que estava no palco. E eu tava ali de esposa do Panda, fazendo stories mesmo. Então era muito isso, assim, aconteceu bastante durante todo o início da gente passar por esse processo. O Panda reforçava muito, ele falava, gente, é ela que cria conteúdo, não sou eu não. Às vezes as pessoas perguntavam coisa para ele e ele falava, não faço a menor ideia, é a Cris que sabe. Eu tô aqui de verdade, sou eu que tô acompanhando. Ele, ele reforçou muito, assim, mas precisou ele reforçar muito para as pessoas começarem a me respeitar como criadora de conteúdo. Mas assim, de outro lado também, como eu falei, eu nasci militante. Então, eu milito em causa própria desde muito nova. Então, dificilmente as pessoas conseguem me desestabilizar ou me desestruturar. Precisa fazer muito, assim, precisa se esforçar muito para me tirar do sério mesmo. Porque eu tenho noção do que eu estou falando, eu tenho noção de onde vem o meu conhecimento e eu não preciso da validação do cara lá, sei lá de onde, que decidiu que eu não sei. Entendeu? Não preciso disso. Às vezes eu recebo o mansplaining famoso por inbox do Instagram, né? Do tipo, isso daqui que você disse, textão, aí eu falo, você tá me explicando o que eu falei? Eu pergunto assim, é sério isso? Tá? Você gastou o seu tempo escrevendo um TCC para me explicar o que eu acabei de dizer? Com outras palavras? Eu já acabei de dizer, tu não viu aí que eu falei? Então, assim, acontece até hoje, na timeline também. Às vezes eu posto alguma coisa e sempre vem alguém, né, querer corrigir. Eu vi a Carla Lemos falando hoje do Modices, falando um negócio nos stories que é muito real. Ela escreveu alguma coisa errada de português nos stories dela. E aí alguém mandou inbox corrigindo. E ela postou nos stories assim, cara, se a única coisa que você tem para me dizer sobre o meu conteúdo é sobre o erro de português, fala no Instagram com as suas amigas. Fala no WhatsApp com as suas amigas. Não fala para mim. Se é a única coisa, se o seu único feedback é o meu erro, não precisa vir falar comigo. Sabe? Se você for uma pessoa que está ali constantemente conversando, mantendo o diálogo como comunidade e você tem algo a acrescentar, é uma coisa. Mas se você só tá ali para criticar, para pontuar, para desmerecer o que o outro tá fazendo, guarda para você.
Vai fazer uma aula de boxe, vai fazer uma terapia, vai desafogar em outro campo. Não é no colo das pessoas, sabe? Você tem que fazer isso. Então, rede social tem muito disso. Muito homem manda mensagem falando que eu sou passiva-agressiva. Falando, achei você um pouco passiva-agressiva. Eu falei, eu sou muito passiva-agressiva, eu sou pouco não. Você tá tendo uma percepção ainda muito parcial de quem eu sou, porque eu sou muito passiva-agressiva. Sei lá, o que as pessoas tentam falar para me desmerecer, minha mãe já aceitou como verdade quando eu era criança, então tanto faz, né? Mas acontece todo dia e eu acho que vai acontecer para sempre. Eu estou no aguardo de quando eu for mãe. Eu tô nesse aguardo aqui, já programada para quando isso acontecer, porque aí vai brotar até pelas minhas janelas aqui de casa, gente, querendo alguma coisa. Já tô pronta. Mas acontece sempre, gente. Eu acho que a gente tem que continuar só acreditando na gente mesmo e seguindo o nosso baile. Tem que provar nada para homem nenhum, não. Eu acho que isso responde um pouco da pergunta que fizeram lá em cima sobre como lidar com os haters, né? Porque esse tipo de comentário, sofrer de machismo, já é... Nascer mulher já é difícil, porque você sofre de machismo em qualquer lugar, não é só na internet, é na vida, né? Mas é difícil, né? Você não se deixar abalar. Eu não sei, eu acredito que você, por já estar no mercado há tanto tempo, não é que isso é naturalizado, porque eu sei que é chato em qualquer instância, mas eu acredito que você tenha mais envergadura hoje em dia para deixar isso lhe atingir menos do que quando você começou. Sim. E... Eu dou menos papo, eu acho, assim, hoje em dia, sabe? Eu respondo de forma irônica e, cara, quando é homem comentando e eu respondo com ironia, eles ficam muito chateados, assim, tristes, de verdade. Eles ficam, achei você um pouco grossa. Eu falei, poxa, um pouco? Me esforcei tanto. Eles ficam muito chateados, real. Assim, não estão acostumados, né, a receber resposta assim de mulher. E sei lá, gente, o único homem que eu quero do meu lado é o Panda. O resto, que se lasque, sabe? Se quiser me detestar, reclamar de mim, eu não me importo muito, não. até a Thalita falou assim, rede social potencializa a voz de gente idiota. Infelizmente. Não, gente, ainda tem palco, sabe? Eu me exercito muito sobre isso, assim, porque às vezes em post do Instagram, a gente vai vendo os comentários da galera e aí tem sempre alguém tosco ali falando alguma coisa. Esse é o que dá vontade de responder primeiro. E aí eu tento me policiar, assim. Eu vou lendo feliz com os comentários, aí eu vejo uma pessoa sendo hater, aí eu vou responder. Eu não, volto, respondo 10 comentários incríveis e maravilhosos, e aí se eu ainda tiver saco, eu respondo essa pessoa. É um exercício que tem que fazer, porque, cara, hater... Às vezes o hater só quer a sua atenção, e aí quer me tirar do sério. Aí eu dar um fora no hater e a pessoa, ai, você me respondeu, eu te amo. Eu fico, o quê? Caí no conto do hater, sabe? É irritante. Tá aqui agora que eu vi. Ai, muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente até agora. O papo tá tão bom. Mas vamos aqui para os finalmente, né? Porque já estamos aí 1h14. Deixa eu ver, Cris. Eu acho que a última pergunta que eu tenho para você, na verdade, não é nem pergunta, é você deixar um. Eu acho que você já deixou tanto conselho aqui para quem produz conteúdo, tipo, foi uma verdadeira aula aqui, essa live, sabe? Tem uma pergunta aqui que fizeram só para eu não esquecer. Chegaram e falaram assim: qual é o conselho que você dá para uma pessoa que está conciliando trabalho fixo com produção de conteúdo, que quer começar a produzir conteúdo? Qual é o conselho que você tem para essa pessoa? Desculpa o nome da pessoa, tá? Eu acabei esquecendo porque o comentário ficou lá para cima, eu gravei só na minha memória mesmo. Mas é conselho de como conciliar ou fazer conversão? De, tipo, sair do mercado? Eu acho que é para quem quer conciliar. Tipo, tá fazendo as duas coisas, sabe? Ainda não conseguiu fazer uma coisa só e daí tá tendo que conciliar aí a vida. Não se exija. Eu acho que é o conselho mais sábio que eu posso dar, assim. Não tenta culpar o seu trabalho, né, que ocupa ali, sei lá, 8 horas do seu dia, seja lá qual for a sua carga horária, pelo fato dos outros estarem vendo coisas e fazendo e falando sobre coisas que você não consegue. Lembra que seu trabalho paga suas contas, paga a sua alimentação, e isso é muito importante, se alimente. Mas
não tenta culpar, sabe? Não tenta transformar o seu trabalho num gatilho de insatisfação, né? Se você tá infeliz com o seu trabalho, é outra coisa. Sempre vai ser ruim, mesmo que você não seja criador de conteúdo. Mas se você estiver teoricamente ali satisfeito com os dois e tentando conciliar para ver se dá conta, crie conteúdo no tempo que seja adequado para você, sabe? Separa, sei lá, 2, 3 horas do seu dia para criar, na sua hora do almoço, faz um post que você acha que cabe naquele período ali. De novo, eu sou descontrolada, eu sou uma pessoa que sou péssima para dar esse conselho. E quando eu trabalhava em CLT, eu ficava 8 horas sentada na mesa do meu trabalho criando conteúdo. Aí, às vezes, eu fazia meu trabalho. Eu era muito essa pessoa. Mas eu trabalhava com planejamento de navio, era diferente, era uma coisa muito... Não era uma demanda, sabe, tão precisa assim, com um cronograma diáriozinho. Eu fazia plantão final de semana, era uma bagunça já a minha rotina de trabalho de CLT. E aí eu tava sempre criando conteúdo. Sempre. Seja um conselho muito bom. As pessoas cismaram que para você estar no Instagram, você precisa ter um template maravilhoso. Para entregar conteúdo com templates maravilhosos. E às vezes, para você fazer isso, você precisa ter ferramenta, tempo. Às vezes você precisa estar no computador, se você usa Photoshop. Então, assim, desapega. Se tu já não tá tendo tempo, se tu já tá tendo que conciliar dois trabalhos, desapega. Posta uma foto. A sua legenda é mais importante que o template. Sabe, o que você tem a dizer é mais importante que o seu template. Então, tenta eliminar as coisas que te fazem sentir que tá gastando tempo demais e facilita a sua vida, sabe? Só você pode fazer isso, de facilitar a sua vida. Eu acho que esse é um conselho mais sábio, assim. Relaxa. Entrega no teu tempo e entrega do jeito que dá, de verdade. Não existe conteúdo perfeito. Existe o seu conteúdo. Faz do jeito que der. E fica feliz. Também não fica reclamando depois. Acho importante isso de tentar simplificar, enfim, tentar simplificar o processo, né, para tornar a coisa toda um pouco mais fácil de manejar, né, já que você está tendo que conciliar com uma outra rotina aí, com o seu day job. Então, acho que isso é bem importante. E até a Virginia falou assim, é importante também não se comparar, porque às vezes um criador de conteúdo tem mais tempo livre que outro. Este é um grande desafio também, é não se comparar. Falamos muito sobre isso aqui. Gente, tem gente que fica 8 horas ao vivo. Isso deixava a gente desesperado no início. Mas a gente não tinha internet para fazer isso. E aí a gente ficava realmente nervoso. Falando, nossa, mas todo mundo tá. Mas você não pode. Então é isso. Contente-se com o que você tá tendo, que é 1 hora de live por dia e acabou. E aí a gente vai exercitando aos pouquinhos, né? É a nossa realidade. Cada um tem que trabalhar a sua realidade. Com certeza. Cris, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui, né? Vamos agora para os encerramentos aqui da live. A Adria que chegou, estamos saindo daqui, mas vai ficar salvo, tá? Então você assiste depois aqui a live onde a gente falou sobre produção de conteúdo aqui. Brigadão pela sua presença, pelo seu tempo e por todos esses ensinamentos. Essa live foi uma verdadeira aula para quem cria conteúdo, para quem pretende criar conteúdo e para quem consome conteúdo também, que tem vários fãs, várias pessoas que acompanham aqui o Coxinha Nerd. Você é uma mulher inspiradora, sinceramente. Eu acho que ter esse bate-papo com você só faz tanto eu quanto as pessoas que estão aqui te admirar ainda mais como pessoa, como profissional criando conteúdo. Então, muito, muito, muito obrigada. Se você quiser fazer aí os seus encerramentos. Queria agradecer de novo. De novo, o tema me deixou muito feliz, o projeto me deixou muito feliz. Eu dei uma olhada aqui em outras lives durante essa semana que você fez, eu acho muito legal. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se jogar e ter suas próprias ideias. E não existe pauta repetitiva, sabe? Existe o que você não fez e teve vontade de fazer agora. Então... Enfim, eu acho que todo mundo tem que ficar feliz com a sua criação de conteúdo e quanto mais gente falar sobre isso, melhor, sabe? Sobre o mercado, sobre como que é criar, qual é o procedimento, como você falou, cada um tem um estilo de vida diferente, né? E um jeito diferente de trabalhar. É legal a gente conhecer outras pessoas. Então, fico muito feliz pelo convite, pela galera, que eu não consegui ver ninguém, porque o Instagram travou e não me mostrou nada, mas eu fico muito grata.
de verdade pelo convite e pelo papo, que foi delicioso. Eu adoro falar sobre trabalho, amo muito. Tanto que eu fiz, né, uma faculdade que é sobre trabalho. Administração, eu falo que é uma faculdade Inception. Você está lá estudando para trabalhar sobre trabalhar trabalhando. É sobre isso, administração. Então, eu amo falar disso, assim, é um dos meus temas favoritos. Então, obrigada, de verdade. Gente, quem ficou aqui com a gente até o final, próxima terça-feira, dia 21, às 20 horas, teremos a Karen do Meleca Pop para falar aqui também sobre o projeto dela, sobre produção de conteúdo. Muito Meleca obrigada a todo Pop? mundo que ficou aqui. É Meleca Pop. Não conheço, vou ver quem é. Vê lá que o conteúdo dela também é bem legal. Ela também é asiática. Temos representatividade aqui também. Muito legal. Muito bom. E é isso. Brigadão, Cris. Uma boa semana aí para vocês. Obrigada, gente, que ficou até aqui. A gente se vê próxima semana no episódio 7 do DTI Talk. Beijão. Beijo.